Há uma lei silenciosa que governa toda a vida. Nada floresce por acaso. Tudo que brota, brota de um solo. Mas o solo da prosperidade não está no mundo, está dentro de nós. Não se trata de esforço, mas de coerência. Prosperidade é o reflexo da harmonia entre o que se planta no invisível e o que se espera colher no visível. Por isso, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A verdadeira abundância começa nesse lugar secreto, onde ninguém vê, mas onde tudo é definido. Talvez você tenha tentado prosperar mudando o trabalho, o relacionamento ou até a cidade. Talvez tenha acreditado que algo fora de você traria a chave da prosperidade. Mas se a raiz do bloqueio está dentro, de nada adianta trocar o cenário. Muita gente busca a abundância tentando consertar o mundo externo, quando a escassez nasce de uma desordem emocional e mental. O campo invisível do pensamento é o solo onde a realidade germina. O que você sente silenciosamente sobre si mesmo é o que o universo entende como permissão para agir. Existe algo que chamo de autorresponsabilidade espiritual. É o reconhecimento de que prosperar não é um prêmio que cai do céu, mas um espelho do que você sustenta por dentro. Prosperidade não é uma bênção aleatória, é um reflexo da estrutura interior. Quando você muda a forma como sente, o mundo se reorganiza ao redor desse novo sentimento. Não se trata de misticismo, mas de coerência vibracional, o mesmo princípio que rege toda a natureza. Uma árvore não floresce por súplica, mas por alinhamento com o tempo, a água e a luz. Assim também é a alma humana. Imagine a sua mente como um jardim. Se você planta sementes de confiança, mas permite que ervas daninhas de medo cresçam todos os dias, não há colheita possível. As ervas da escassez são pensamentos repetidos de dúvida, de culpa, de comparação. São silenciosas, mas sufocam o que é fértil. E é por isso que muitos vivem cansados, tentando prosperar por esforço, quando o que falta não é mais trabalho, mas menos resistência interna. Prosperar é, antes de tudo, limpar o terreno da mente. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa frase, embora antiga, revela o segredo da prosperidade. A abundância não é o resultado dos fatos, mas da forma como interpretamos os fatos. Aquele que reage com serenidade a uma perda já está prosperando em espírito. Aquele que mantém gratidão mesmo quando o saldo é pequeno já possui a semente da riqueza verdadeira. Prosperidade não é ter muito, é ser inteiro mesmo com pouco. E talvez hoje você esteja cansado de tentar, cansado de trabalhar demais e ainda sentir que algo escapa, cansado de repetir frases de motivação que não se sustentam quando o medo volta. Este vídeo é um convite para algo mais profundo, uma jornada de revelação. Ao longo desta hora, você será guiado a olhar para o invisível, suas crenças silenciosas, seus padrões de merecimento, seu modo de lidar com o tempo e com o dinheiro. Porque não há prosperidade sem consciência, e não há consciência sem pausa. Durante esta reflexão, permita-se apenas ouvir. Permita que as palavras encontrem o seu espaço. Não é preciso concordar com tudo agora. Basta estar presente. Prosperidade é um estado, não um destino. É quando o coração e a mente caminham no mesmo ritmo. É quando você deixa de correr atrás do que quer e começa a cuidar do solo de onde tudo brota. Hoje, começamos pelo início, o jardim interno, o lugar onde você decide o que vai crescer, onde você reconhece que nenhuma semente floresce em solo endurecido pela pressa ou pela culpa. O solo invisível da prosperidade é feito de paz. E a paz nasce da verdade. Então, respire, permita-se entrar neste estado de escuta profunda, porque daqui em diante não falaremos apenas sobre dinheiro, mas sobre o seu valor. Não sobre conquistas externas, mas sobre o que o torna fértil por dentro. O que virá a seguir não é uma aula, é um reencontro. Um reencontro com a parte de você que sempre soube que prosperar é mais sobre o que se é do que sobre o que se tem. A primeira ilusão que aprisiona quem busca prosperar
é acreditar que prosperidade é o mesmo que resultado, que ter muito significa ser próspero, mas o que se possui é apenas o eco temporário de um estado interno. Prosperidade não é o que se tem nas mãos, é o que se sustenta no coração sem medo de perder. Há pessoas que acumulam bens, mas vivem em constante tensão, como se tudo pudesse desaparecer de um dia para o outro. Essa insegurança é o sinal de que a semente ainda não criou raízes. O verdadeiro próspero não mede riqueza pelo saldo, mas pela serenidade com que vive. Porque a serenidade é o maior luxo da alma. Quando a mente é livre da necessidade de provar o próprio valor, o dinheiro se torna apenas um canal, não um fardo. Muitos confundem movimento com prosperidade, trabalho intenso com abundância, sucesso visível com plenitude. Mas o movimento sem direção é apenas fuga disfarçada de conquista. Prosperar é estar em paz com o ritmo da própria vida, mesmo quando o mundo cobra pressa. O ciclo de ansiedade financeira nasce quase sempre da necessidade inconsciente de provar valor. E provar valor é uma das formas mais sutis de pobreza emocional. A pessoa não busca crescer para servir, mas para ser vista. Não busca o suficiente para viver, mas o bastante para ser admirada. É um vazio que veste terno e trabalha duro, mas que nunca se sente completo. Porque quando o valor próprio depende da aprovação dos outros, a prosperidade se torna refém do aplauso. Talvez você já tenha sentido isso, a sensação de estar sempre em dívida com a própria vida, como se nunca fosse suficiente. Trabalhar mais, estudar mais, produzir mais, mas ainda assim sentir-se pequeno. Essa é a armadilha do resultado. A ideia de que o valor nasce do que se faz e não do que se é. A alma próspera não se define por metas, mas por coerência. E coerência é fazer o que está ao seu alcance com paz, mesmo quando o mundo parece pedir mais. Existem pessoas que alcançam grandes posições, mas carregam um coração em ruína. Crescem na carreira, mas diminuem por dentro. Falam de abundância, mas vivem com medo da escassez. Prosperam na forma, mas adoecem na essência. E há outras que, com menos recursos, mantêm um brilho tranquilo no olhar. Vivem com simplicidade, mas irradiam uma paz que dinheiro algum compra. A diferença entre elas não é o que possuem, mas o que sustentam em silêncio. A verdadeira prosperidade é sustentação, é a capacidade de permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias mudam. É a sabedoria de não se deixar definir pelo saldo, pelo título ou pela aprovação. Quando você entende isso, começa a perceber que o dinheiro não é causa, é consequência. O dinheiro apenas amplifica o que já existe em você. Se há paz, ele amplia a paz. Se há medo, ele amplia o medo. Por isso, quem prospera de verdade não busca o resultado, cultiva o estado. Prosperar não é correr atrás do que falta, é cuidar daquilo que já existe com consciência, é compreender que tudo o que é sólido nasce de dentro. Quem busca fora, se cansa. Quem cuida de dentro, floresce. Essa é a primeira verdade do caminho. A prosperidade não está no resultado, está na estrutura. O fruto é apenas o reflexo da raiz. E o erro invisível de quem não prospera é tentar regar o galho enquanto o solo permanece seco. Quando a alma aprende essa lição, algo muda. A ansiedade cede lugar à confiança. A pressa se transforma em presença. E o que antes era luta, passa a ser fluxo. Porque prosperidade não é o que chega, é o que permanece. É o que se sustenta em silêncio, quando o barulho do mundo tenta nos distrair. Prosperar é se tornar tão inteiro que nada de fora é capaz de roubar a sua paz. E é a partir desse reconhecimento que o caminho se aprofunda. Pois só quem entende o erro invisível é capaz de olhar com sinceridade para a causa mais profunda da escassez. E essa causa não está nos números, mas na mente. Toda escassez que se manifesta no mundo externo tem origem em uma crença silenciosa dentro da mente. Quando o medo de faltar ocupa o centro dos pensamentos, o corpo inteiro entra em estado de defesa. A neurociência chama isso de modo de sobrevivência, um estado em que o cérebro acredita que está em perigo e, por isso,
bloqueia o fluxo criativo. Nesse estado, não há espaço para expansão, apenas para reação. O indivíduo trabalha mais, pensa mais, tenta controlar tudo, mas paradoxalmente, quanto mais tenta segurar, mais sente que tudo lhe escapa. Esse medo não nasce do presente, mas da memória. Ele vem de experiências passadas de perda, rejeição ou escassez, gravadas na mente como verdades absolutas. Assim, o inconsciente passa a operar em um modo automático de defesa. O problema é que toda defesa prolongada se torna prisão, e essa prisão se expressa em frases mentais sutis. Vai faltar, não mereço, é muito para mim. Cada pensamento desse tipo é uma semente de limitação plantada no solo interno da consciência. A Bíblia descreve esse conflito com clareza em Tiago, capítulo 1, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O coração dobre é o que deseja prosperar, mas não acredita ser digno disso. Quer receber, mas teme não sustentar. Essa ambiguidade é o que impede o fluxo da abundância, porque a prosperidade só pode habitar onde há coerência entre o querer e o crer. Quando o desejo diz sim, mas a crença diz não, o resultado é o bloqueio. Observe que a escassez raramente está na conta bancária. Ela está na forma como se percebe a própria vida. Um mesmo valor pode significar suficiência para alguém e desespero para outro. Não é o número que define a prosperidade, é o estado emocional ligado a ele. Por isso, o verdadeiro trabalho não é aumentar o saldo, mas pacificar a mente que o interpreta. Quando o coração se aquieta, o cérebro deixa de lutar contra a vida e começa a criar com ela. A raiz da escassez, portanto, não é a falta de recursos, mas a falta de confiança no próprio fluxo. Prosperidade é uma relação de fé com a vida. É confiar que o que se faz com amor e consciência retornará multiplicado no tempo certo. Quando essa fé é substituída pela ansiedade, o fluxo se interrompe. Por isso, antes de buscar ganhar mais, é preciso aprender a sentir-se seguro com o que se tem. A mente que confia se expande. A mente que teme se contrai. E é nesse simples movimento interno que toda abundância começa ou termina. Desejar é natural. É o movimento da vida em direção ao crescimento. Mas o desejo, quando perde a sabedoria, transforma-se em prisão. Prosperar não é desejar muito, é desejar com consciência. Há uma diferença profunda entre desejar para expressar e desejar para preencher um vazio. O primeiro nasce do amor, o segundo nasce da falta. Quando o desejo se torna uma tentativa de provar valor, ele deixa de ser força criadora e passa a ser corrente emocional. O desejo desordenado é como fogo fora do controle. Aquece por um instante, mas destrói o que toca. Ele cria a ilusão de progresso, mas no fundo alimenta a inquietação. O indivíduo começa a viver de metas e recompensas, sempre acreditando que a próxima conquista trará a paz que falta. Mas a paz não está no que se conquista, está em quem conquista. E se quem conquista está vazio, nada do que chega o preenche. Por isso, o desejo sem direção é escravidão emocional e financeira. Há pessoas que conquistam liberdade financeira e, ainda assim, vivem presas ao medo de perder. Passam a vida controlando, acumulando, competindo. O dinheiro cresce, mas a alma encolhe. Não é a riqueza que aprisiona, é a relação que se tem com ela. O desejo cego cria dependência. A mente fica condicionada ao movimento constante, incapaz de descansar. E quando o descanso chega, traz culpa. Essa é a marca de quem foi tomado pelo desejo em vez de conduzi-lo. Prosperar, então, é aprender a desejar com pureza. É permitir que o desejo aponte um caminho, não uma carência. O verdadeiro desejo não grita, sussurra. Ele inspira, não domina. Surge da certeza de que a vida quer se expressar através de nós, e não da urgência de compensar o que nos faltou. Quando o desejo é guiado pela consciência, ele se torna combustível para o propósito. Quando é guiado pela escassez, ele se transforma em cansaço. A sabedoria consiste em perceber que o desejo, por si só,
não é o inimigo. O problema é o apego. Quando o desejo está a serviço da alma, ele constrói. Quando a alma está a serviço do desejo, ela se perde. Prosperidade não é ausência de querer, é liberdade diante do querer. E essa liberdade nasce quando entendemos que o que realmente buscamos não é o objeto do desejo, mas o estado de plenitude que imaginamos encontrar nele. Existe um ponto em que a fé e o controle se encontram e se anulam. A maioria das pessoas acredita que fé é esperar sem agir, quando, na verdade, fé é agir sem ansiedade. É caminhar com confiança, mesmo quando não se vê o caminho inteiro. Mas quando o medo toma o lugar da confiança, a mente tenta controlar o milagre. E é justamente esse controle que o bloqueia. O que deveria fluir livremente se transforma em um esforço tenso para antecipar o futuro. A alma ansiosa quer segurar o que ainda está sendo formado, como quem tenta abrir um botão de flor antes do tempo. O desejo de controlar nasce da desconfiança. O coração que não confia no tempo divino tenta impor o seu próprio ritmo. Quer decidir quando, como e por onde a prosperidade deve chegar. Mas a vida não se curva à pressa. Tudo o que nasce fora do tempo se desgasta antes de florescer. Assim como um rio represado perde sua força natural, também o fluxo da prosperidade enfraquece quando é sufocado pela ansiedade. O controle é um tipo de medo disfarçado de responsabilidade. A fé verdadeira não é passiva. Ela age, mas age com leveza. Faz o que está ao alcance, entrega o que não está. Essa é a linha sutil que separa o controle da confiança. Quando você acredita que precisa segurar tudo para que nada dê errado, o corpo entra em tensão. Mas quando confia que a vida responde à sua coerência, o corpo relaxa, a mente clareia, e o resultado vem de forma mais natural. Prosperidade é sincronia entre ação e entrega. O controle, ao contrário, gera fadiga. Ele cria uma sensação constante de urgência, como se a qualquer momento algo pudesse escapar. Essa tensão não só esgota a energia vital, como bloqueia o estado de abertura necessário para criar. O universo não responde à rigidez, responde à vibração. E a vibração nasce do sentimento, não do esforço. Por isso, é comum ver pessoas extremamente dedicadas, mas que não prosperam, enquanto outras, mais simples e confiantes, atraem com suavidade o que precisam. Fé é aceitar que há um tempo invisível agindo em seu favor. É confiar que o que é seu encontrará o caminho até você, desde que você se mantenha em harmonia. Prosperar é agir com coragem, mas também saber esperar com paz. O paradoxo da fé e do controle se resolve quando o coração compreende que nada precisa ser forçado. O que é verdadeiro floresce naturalmente, e o que é forçado murcha antes de amadurecer. Quem aprende a confiar no tempo da vida, prospera sem precisar correr. Existe um tipo de orgulho silencioso que poucos percebem, mas que impede a prosperidade de fluir. É o orgulho de quem acredita que só merece o que vem com dor, de quem aprendeu, sem perceber, que o valor está no sacrifício. Muitos pedem prosperidade, mas inconscientemente resistem a recebê-la, porque dentro de si existe uma crença de que o fácil é suspeito e o leve é perigoso. Essa resistência é como um muro invisível. O bem se aproxima, mas não encontra passagem. O coração condicionado ao esforço vive preso à ideia de mérito. Acredita que é preciso sofrer para provar que é digno. Mas a prosperidade não se negocia com sofrimento. Ela se manifesta quando há abertura. O que bloqueia o fluxo não é a falta de merecimento, é a incapacidade de permitir. Receber exige humildade, exige reconhecer que não é o esforço que cria, mas a sintonia com o fluxo da vida. A mente orgulhosa quer controlar até o modo de ser abençoada, quer ditar o formato, o tempo, o valor. E nesse controle se fecha. A Bíblia nos ensina um princípio simples e profundo. É melhor dar do que receber. Mas essa frase, tantas vezes interpretada como renúncia, fala sobre fluxo. Quem dá, abre espaço para que algo novo entre.
Quem sabe receber completa o ciclo. Dar sem saber receber é interromper o movimento natural da abundância. Prosperar é permitir que a energia circule, que entre, que saia, que retorne. Quando o coração aprende a receber com gratidão e sem culpa, ele se torna canal, não obstáculo. Muitos dizem que desejam prosperar, mas no fundo temem ser vistos, julgados, invejados. Temem despertar rejeição ou despertar a própria sombra. A prosperidade, então, se torna uma ideia distante, idealizada, mas nunca vivida. Porque, sem perceber, essas pessoas protegem-se daquilo que pedem. E enquanto o medo de ser próspero for maior que o desejo de expandir, nada floresce. O orgulho de não precisar de nada, de não dever a ninguém, é a forma mais elegante de rejeitar o fluxo da vida. Receber é um ato espiritual. É reconhecer que a vida quer se expressar através de você. Que o dom que lhe foi dado precisa circular. A prosperidade não exige esforço, exige sintonia. Quando você se abre para receber sem culpa e sem medo, começa a entender que não é sobre acumular, é sobre permitir que o bem circule. O verdadeiro rico é aquele que aprendeu a aceitar o que vem com gratidão, sem o peso do merecimento, mas com a leveza da confiança. Porque só quem sabe receber de coração aberto é capaz de dar com verdadeira abundância. Poucos percebem que o dinheiro, antes de ser um recurso material, é uma energia emocional. Ele carrega o estado de quem o movimenta. O dinheiro não tem moral, não tem vontade própria. Ele apenas amplifica o que já existe em quem o possui. Nas mãos de alguém em paz, o dinheiro se transforma em bênção. Nas mãos de quem vive em medo, torna-se peso. Por isso, compreender a energia mental do dinheiro é compreender a si mesmo. Ele é o espelho mais honesto das nossas crenças sobre merecimento, segurança e valor. Há pessoas que vivem em constante culpa por desejar prosperar. Acreditam que querer dinheiro é um sinal de vaidade ou afastamento espiritual. Essa culpa cria um conflito interno. Desejam, mas se sentem erradas por desejar. E nesse paradoxo, o fluxo se interrompe. Prosperidade não é ganância, é harmonia. É quando o dinheiro encontra um propósito limpo e consciente para fluir. O problema nunca está no dinheiro, mas no estado emocional que o acompanha. Se há medo, o dinheiro é usado para compensar. Se há clareza, ele é usado para servir. Da mesma forma, o medo de perder cria o mesmo bloqueio da culpa de querer. O medo faz com que a pessoa segure demais, economize de menos, confie de menos. Vive vigiando os centavos, como se o dinheiro fosse fugir. Mas o dinheiro, como toda energia, responde ao sentimento de segurança. Quando você confia que há o bastante, o fluxo se expande. Quando duvida, o fluxo se contrai. Prosperar é uma questão de frequência emocional, não de cálculo financeiro. Há uma antiga verdade espiritual que diz: o servo fiel no pouco será colocado sobre o muito. Essa frase não fala apenas de comportamento, fala de vibração. Ser fiel no pouco é manter o mesmo estado de gratidão e consciência, independentemente da quantia. É não deixar que o medo, a vaidade ou a pressa contaminem o campo interior. Quando a mente é fiel à paz, o universo entende que pode confiar mais. E essa confiança é o terreno onde a verdadeira prosperidade floresce. O dinheiro, portanto, não transforma ninguém, apenas revela. Ele revela o que já estava escondido: o medo de não ser suficiente, a necessidade de controle, a pureza da intenção. Quem compreende isso para de brigar com o dinheiro e começa a dialogar com ele. Aprende a enxergá-lo como um mensageiro, não como um inimigo. E quanto mais consciência se tem sobre essa energia, mais leve ela se torna. Porque o dinheiro, em sua essência, é neutro, mas em mãos conscientes, torna-se instrumento de evolução e serviço. Vivemos em uma era em que a sensação de prosperar é mais buscada do que a prosperidade em si. As pessoas confundem excitação com realização. A dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, tornou-se o motor oculto da falsa abundância. Cada conquista, cada compra, cada nova meta atingida traz uma descarga rápida de satisfação,
mas logo depois, o vazio retorna. E o ciclo recomeça. Querer mais, fazer mais, correr mais. A dopamina cria a ilusão de crescimento, mas é apenas agitação travestida de progresso. Essa busca constante por estímulos faz com que a alma nunca descanse. A mente viciada em novidade precisa de picos de prazer para se sentir viva, e nessa dependência perde a capacidade de estar presente. A abundância deixa de ser um estado de plenitude e se transforma em uma sequência de picos e quedas emocionais. A dopamina promete entusiasmo, mas rouba estabilidade. Ela convence a mente de que felicidade está no próximo passo, no próximo ganho, no próximo objetivo. E assim, o presente se torna invisível. A prosperidade verdadeira é silenciosa. Ela não depende de euforia, mas de consistência. Quem confunde agitação com prosperidade acaba drenando a própria energia vital. Vive sempre cansado, sempre ansioso, sempre com a sensação de que algo falta. O que falta, na verdade, é pausa. A dopamina é imediata, mas a prosperidade é madura. Ela cresce devagar, de dentro para fora, sustentada por valores, propósito e paciência. Enquanto o mundo celebra a pressa, a alma próspera celebra a presença. Diferenciar excitação de realização é um dos maiores sinais de sabedoria emocional. A excitação é barulhenta, passageira, dependente de resultados. A realização é calma, duradoura e independente de circunstâncias. É o sentimento de estar em paz com o caminho, mesmo sem saber onde ele termina. Quem busca apenas a excitação vive preso à oscilação da dopamina. Quem busca a realização descobre a serenidade da abundância. E é essa serenidade que sustenta o verdadeiro crescimento. Aprender a prosperar é, portanto, aprender a desacelerar por dentro. É observar o próprio impulso e perguntar: estou em busca de plenitude ou de estímulo? Essa simples consciência muda tudo, porque a dopamina vicia o corpo, mas é a presença que cura a alma. A abundância que perdura não vem do que brilha, vem do que permanece. Prosperar é deixar de correr atrás de sensações e começar a cultivar um estado de paz que nenhuma dopamina é capaz de imitar. Prosperidade sem propósito é como tentar encher um vaso sem fundo. Tudo o que entra se perde. Tudo o que se conquista se dissolve. O ser humano precisa de direção interior tanto quanto precisa de ar. Sem um para quê, o quanto nunca será suficiente. O dinheiro se torna disperso, o tempo se fragmenta, a energia se desperdiça. Prosperar, nesse caso, é como correr em círculos, muito esforço, pouco sentido, e no fim, o coração permanece vazio, mesmo que as mãos estejam cheias. Quando o propósito está ausente, a prosperidade se torna instável. A pessoa pode conquistar muito, mas não sustenta o que conquista, porque o propósito é o que dá forma à abundância. É o centro que organiza o caos das vontades. Sem propósito, a mente se perde em comparações, desejos passageiros e medos antigos. E quanto mais tenta preencher o vazio com coisas, mais distante fica de si mesma. Prosperar, nesse contexto, é acumular sem crescer. A história do jovem rico em Marcos capítulo 10, versículos 17 a 22, revela essa armadilha com clareza. Ele possuía bens, mas sentia que algo lhe faltava. Jesus não o condenou por ter posses, mas por estar preso a elas. O problema não era o ouro, era o apego. O jovem buscava sentido nas posses, quando o sentido só poderia ser encontrado na entrega. Prosperar sem saber por que prosperar é como colher sem saber o sabor do fruto. O propósito é a bússola que transforma o dinheiro em ferramenta e não em prisão. Quando o ganho é guiado pelo serviço, a prosperidade se torna um canal de expansão e não de vaidade. A alma encontra repouso quando o que faz possui um sentido que ultrapassa o próprio interesse. E é nesse ponto que a abundância deixa de ser um número e se torna uma vibração. Prosperidade verdadeira não é acumular recursos, é alinhar recursos com propósito. A falta de propósito, portanto, é o maior vazamento da prosperidade.
É o buraco invisível por onde escapa a paz. O dinheiro vem, mas não encontra casa. A energia cresce, mas não encontra direção. E sem direção, tudo se esgota. Prosperar é saber por que e para quem se floresce. É permitir que o que entra por suas mãos retorne ao mundo em forma de significado. Porque quando o propósito guia, a prosperidade não se perde, ela se multiplica. Nem sempre é o egoísta que bloqueia a prosperidade. Às vezes é o bem-intencionado, aquele que trabalha muito, ora muito, ajuda todos e ainda assim sente que algo não flui. Essa é a ansiedade silenciosa dos bons. Um tipo de pressa espiritual que nasce do desejo sincero de ver o bem acontecer, mas que, sem perceber, tenta apressar o tempo de Deus. É um tipo de cansaço disfarçado de fé. A pessoa acredita que está se doando, quando, na verdade, está se esgotando. Há uma frase sábia que diz: Deus não opera na velocidade da ansiedade, mas no ritmo da maturidade. Essa é uma verdade profunda. A vida não se move pela urgência humana, mas pelo tempo da consciência. Quando a alma amadurece, o fruto aparece naturalmente. Mas o coração impaciente tenta colher antes de o fruto estar pronto, e ao fazer isso, o sabor se perde. A pressa espiritual não é falta de fé, é fé sem paciência. E fé sem paciência se transforma em frustração. A ansiedade dos bons é perigosa porque parece virtude. É o excesso de zelo que se disfarça de devoção. O indivíduo faz tudo certo, mas não descansa. Planeja, ora, trabalha, ajuda, mas nunca se entrega. O coração está sempre tenso, como se a prosperidade dependesse de sua vigilância constante. Esse estado de alerta não é amor, é medo. Medo de falhar, de decepcionar, de perder o que construiu. E, nesse medo, a energia que poderia gerar abundância se transforma em desgaste. O verdadeiro fluxo da prosperidade é leve. Ele não é preguiçoso, é confiante. A diferença entre os dois é sutil. O preguiçoso não faz por falta de fé. O confiante faz e depois entrega. A prosperidade não floresce na mente que se culpa por descansar. Ela floresce na mente que entende que o descanso é parte da criação. A ansiedade quer controlar os resultados. A fé madura confia no processo. Prosperar é agir com presença e não com urgência. Para reconhecer a ansiedade silenciosa, é preciso observar o próprio corpo. Se o peito pesa, se o sono foge, se a paz se tornou rara, é sinal de que o coração está tentando ser Deus. E nenhum coração humano aguenta esse fardo. A verdadeira prosperidade chega quando se compreende que não é preciso acelerar o tempo, apenas alinhar-se a ele. Porque o que é seu, quando estiver pronto, não precisará de força, apenas de espaço para florescer. O ego não busca prosperar, busca provar. Ele não quer crescer, quer vencer. E é nesse desejo de provar que o ser humano perde sua paz. A comparação é o veneno invisível da alma. Ela rouba a gratidão, distorce a percepção e sabota a prosperidade. Quando você se compara, começa a enxergar a própria jornada como falha. Esquece o quanto já caminhou e passa a medir o próprio valor pelo ritmo alheio. E o que nasce da comparação nunca floresce, porque cresce fora do seu tempo natural. O ego é um ator impaciente. Ele quer aplauso, quer destaque, quer o primeiro lugar. Mas a prosperidade verdadeira é silenciosa, não precisa ser exibida. A comparação é um jogo sem fim. Quando você acredita ter alcançado alguém, outro já está mais à frente. E o resultado é sempre o mesmo: frustração e vazio. O ciclo da comparação transforma a vida em corrida, e ninguém prospera correndo contra o vento do próprio destino. A Bíblia nos orienta: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa é uma convocação à individualidade sagrada. Prosperar é pensar diferente, é olhar para o próprio caminho e reconhecer que cada alma tem seu tempo, seu solo e sua colheita. Quando você se compara, abandona o jardim que deveria cuidar e desperdiça energia olhando para o jardim do outro. E o que não é cuidado
seca. A comparação não destrói apenas a autoestima, ela bloqueia o fluxo da abundância. O coração comparativo vive em permanente carência. Sempre há alguém com mais, sempre há algo faltando. A mente entra em um estado de dívida emocional e quem vive em dívida com a vida não cria, apenas reage. A gratidão, que é o solo da prosperidade, não consegue coexistir com a comparação. Quando você é grato, você floresce. Quando se compara, você murcha. Prosperar, então, é voltar a si. É lembrar que o único padrão válido é a sua própria evolução. O verdadeiro sucesso é interno. É a paz que você sente ao deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que agiu com integridade. Quem está em paz com o próprio processo não sente inveja, sente inspiração. A comparação paralisa, a admiração movimenta. E quando o coração aprende a admirar sem invejar, ele descobre o segredo da abundância. Não há competição na criação, porque cada ser floresce no tempo exato em que o Criador determina. Prosperidade verdadeira é paz sob qualquer saldo bancário. Ela não depende da quantia, mas do estado. É o equilíbrio silencioso de quem compreendeu que a abundância não é o que se acumula, é o que se sustenta. O coração sereno é o solo onde toda a prosperidade se enraiza, porque quando o interior está em ordem, o exterior se reorganiza. E quando o interior está em caos, nenhum resultado externo é capaz de trazer estabilidade. A alma rica não é a que tem muito, mas a que está em paz com o que possui. Vivemos em uma cultura que ensina a medir a prosperidade pelo barulho das conquistas. Mas o que o mundo chama de sucesso, muitas vezes, é apenas cansaço disfarçado de vitória. Há pessoas que colecionam bens e conquistas, mas vivem presas ao medo de perder. E há outras, simples, discretas, que andam com serenidade, como quem carrega um segredo antigo, o segredo de estar em harmonia com o essencial. Essa é a prosperidade silenciosa, a que não precisa de plateia para existir. Quando o coração está pacificado, o dinheiro volta a ocupar o seu lugar natural, o de instrumento. Ele deixa de ser centro e volta a ser meio. O ser humano, então, volta a respirar, porque a paz interior é o verdadeiro oxigênio da prosperidade. Tudo o que é feito a partir da tensão nasce com prazo curto. Tudo o que é feito a partir da serenidade permanece. A prosperidade não se mede pelo que se ganha, mas pela tranquilidade com que se vive. O estado interno define o destino externo. A mente ansiosa cria escassez, mesmo cercada de oportunidades. A mente tranquila cria abundância, mesmo diante das incertezas. Quando a alma se alinha à confiança, ela emite uma frequência de abertura. E nessa abertura, as portas se movem. O universo responde ao estado, não à aparência. Por isso é inútil buscar prosperidade enquanto o coração estiver em guerra. O silêncio interior é a prece mais poderosa que existe. Prosperar é viver de dentro para fora. É compreender que nada de fora pode corrigir o que está desalinhado dentro. Quando o estado interno é de gratidão, a prosperidade se torna inevitável. O que é seu vem, o que não é se afasta, e tudo ocorre no tempo certo. Prosperidade silenciosa não é ausência de ambição, é maturidade espiritual. É a força de quem aprendeu que o ouro mais valioso é a tranquilidade de espírito. Quem tem essa paz já é rico. O tempo é o único recurso que, uma vez mal investido, nunca retorna. Tudo o mais pode ser reconstruído. O dinheiro, as oportunidades, as relações. Mas o tempo é irreversível. E ainda assim, é o bem mais desperdiçado. Gastamos tempo com distrações, com preocupações que nunca se concretizam, com pessoas e situações que drenam nossa energia vital. A prosperidade, no entanto, é uma questão de direção, e o tempo é o seu principal investimento. O modo como você usa o tempo revela o grau da sua consciência espiritual. Prosperar é, antes de tudo, saber onde colocar a própria presença. Cada hora é uma semente, e toda semente plantada sem intenção gera apenas cansaço. Quando o tempo é gasto em tarefas sem alma, o coração se torna estéril. Há quem viva ocupado o tempo todo,
mas nunca presente. Trabalha, corre, produz, mas sente que a vida escapa pelas frestas da pressa. O tempo, nesse caso, é desperdiçado não por falta de atividade, mas por falta de significado. O verdadeiro próspero mede sua riqueza pelo modo como usa o tempo. Ele compreende que a paz vale mais do que a pressa e que qualidade é mais valiosa do que quantidade. Essa sabedoria o faz escolher melhor. Com quem estar, o que fazer, o que deixar ir. O tempo é a moeda mais espiritual que existe, porque cada momento gasto é uma oferta feita ao universo. Gastar tempo com consciência é declarar que você entende o valor da própria vida. A ausência de propósito transforma o tempo em peso. A presença o transforma em bênção. Quando você dedica tempo a algo que eleva sua alma, aprender, servir, criar, amar, o tempo se multiplica dentro de você. Não em minutos, mas em significado. O tempo gasto com alma não cansa, renova. Ele alimenta o espírito e devolve clareza. O tempo gasto sem alma, ao contrário, apaga o brilho do olhar, esgota a energia e alimenta a ilusão de escassez. A prosperidade, portanto, não está apenas em quanto você tem, mas em como você vive o tempo que possui. Cada amanhecer é uma nova chance de investir presença no que importa. O tempo é o seu verdadeiro patrimônio. Cuide dele como quem cuida de um tesouro sagrado, porque um dia de presença vale mais do que 1000 de distração. E quem aprende a honrar o próprio tempo, inevitavelmente atrai tudo o que o tempo tem a oferecer: abundância, serenidade e plenitude. A prosperidade real não é acumulativa, é distributiva. Ela não pertence a quem a retém, mas a quem a faz circular. A vida não recompensa o acúmulo, recompensa o fluxo. Tudo o que estagna, apodrece. Tudo o que se move, renova. Prosperar é compreender que você não é o dono do que possui, é o canal pelo qual o bem se manifesta. Quanto mais livre é o fluxo, mais abundância passa por você. É nesse movimento de dar e receber que a alma se expande e a verdadeira riqueza se estabelece. Quando você entende que prosperar é servir, o medo de perder desaparece, porque o que é dado com consciência nunca se perde, se transforma. A energia que flui com generosidade volta multiplicada. O coração que aprende a doar sem cálculo vive em estado de abundância constante. É o princípio universal ensinado em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa passagem não fala de troca, mas de ritmo. O que flui com pureza retorna com força. O ato de doar não se limita ao dinheiro. É possível doar tempo, presença, escuta, gentileza, perdão. Tudo o que você compartilha de coração aberto se torna semente em solo fértil. E como todo ciclo natural, a semente germina quando o tempo está pronto. A mente escassa pensa que doar é perder. A mente próspera entende que doar é multiplicar. Quanto mais você contribui para o bem coletivo, mais a vida o inclui em seus movimentos de expansão. Há uma imagem que expressa essa verdade com perfeição. O oceano nunca seca, porque devolve à nuvem o que recebeu do céu. Ele dá e recebe sem resistência. E é essa ausência de resistência que o torna imenso. Da mesma forma, quem se abre para o fluxo da vida torna-se vasto. A prosperidade se manifesta onde há circulação. O que você oferece com amor se transforma em corrente de abundância que o próprio universo alimenta. Prosperar, então, é assumir o papel de canal. É permitir que o bem passe por você sem se deter. É confiar que tudo o que precisa chegar encontrará o caminho até você no tempo exato. E tudo o que precisa partir deixará espaço para algo maior. O coração generoso é o solo mais fértil que existe, porque ele compreende que a verdadeira colheita é invisível. Está na paz de quem serve, na leveza de quem confia e na certeza silenciosa de que nada falta a quem se torna parte do fluxo. No fim de toda busca, existe um ponto de quietude. É ali, no silêncio, que a prosperidade se forma. Não é o barulho das conquistas que cria abundância,
mas a serenidade de quem aprendeu a ouvir o próprio coração. Depois de tanto tentar, compreender, buscar e ajustar, chega o momento em que a alma simplesmente descansa. E nesse descanso, a verdade aparece. Prosperidade não se conquista, se revela quando o coração se alinha ao propósito. Tudo o que é coerente floresce, tudo o que é forçado se desfaz. Provérbios capítulo 11, versículo 25 ensina: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Essa frase resume todo o caminho percorrido. A prosperidade não nasce do ego que exige, mas da alma que compartilha. Não é o esforço que multiplica, é a intenção. Quando você rega o que está ao seu alcance, uma relação, um projeto, uma ideia, o universo rega você de volta. A abundância é um espelho. O que você oferece de coração sincero retorna em formas inesperadas. O verdadeiro sinal de prosperidade não é a ausência de desafios, mas a serenidade diante da incerteza. É a paz de quem confia, mesmo quando não entende. O coração próspero não exige garantias. Ele vive no presente com gratidão. Sêneca escreveu: aquele que não é escravo de suas paixões é o mais rico de todos. Essa é a definição mais pura de liberdade interior. Ser livre das paixões é ser livre das comparações, das urgências, dos medos. E essa liberdade é o solo onde tudo o que é bom cresce naturalmente. A vida sempre recompensará o coração coerente. Quem planta integridade colhe confiança. Quem planta paciência colhe estabilidade. Quem planta generosidade colhe abundância. Não há mistério nisso, apenas maturidade. Cuidar do jardim interior é cuidar da fonte de toda prosperidade. É limpar o solo dos ressentimentos, arrancar as ervas daninhas da pressa e adubar a mente com silêncio e gratidão. A prosperidade é o fruto da alma que aprendeu a esperar sem desistir. E quando esse fruto amadurece, o som é de paz. É o som do rio que flui sem esforço, do vento que passa sem pressa, da vida que se movimenta em harmonia. Prosperar é viver nesse ritmo, o ritmo da confiança silenciosa. Que cada palavra deste caminho tenha sido uma semente em seu solo interno. Que você cuide dela com calma e a veja florescer com o tempo. Porque no fim, quem cultiva a coerência, colhe abundância. E quem aprende a escutar o silêncio, descobre que a verdadeira riqueza sempre esteve dentro de si.